Shalom, Haverim, paz, amigos. Mais um vídeo aqui no canal Curiosidades do Hebraico. Hoje, em edição especial, vamos tratar de uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Vamos trabalhar a palavra ruperetas, que aparece ali no grego. O que quer dizer essa palavra? Em português, a tradução é ministro, mas do que Paulo estava falando ali aos coríntios? Vamos trabalhar essa palavra hoje aqui nesse vídeo especial. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. Vem comigo. Agora vamos ler no original do grego, né? 1 Coríntios 4, 1, vai dizer assim: Logesesfo anthropos hos ruperetas Christo kai oikonomos mysterion feu. A palavra do nosso interesse é ruperetas. Ruperetas, né? Na terceira linha aí, você está vendo, ruperetas. A grosso modo quer dizer remador ou remador de baixa qualidade. O que é isso? O que Paulo está querendo nos dizer com esse termo remador? Primeiro, vamos traduzir, né? Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 11. O objeto do nosso estudo é ruperetas. Vou estar falando um pouquinho também sobre oikonomos, que aqui está traduzido como dispenseiros, né? Então vamos lá, ruperetas. Rupere, que é a raiz de ruperetas. Ruperetas está flexionado. Mistros, rupere, mistro. Paulo está usando uma expressão aqui de guerra, uma expressão náutica de guerra. Ruperetas, esses remadores, eram homens que eram escravos muitas das vezes. Conforme o Império Grego ia conquistando no período de Alexandre o Grande, e eles iam conquistando países e povos, eles iam deixando alguns escravos. Esses escravos se tornavam forçadamente a ser remadores, ruperetas, né? Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês terem noção de como funcionava, né, os ruperetas. 500 anos antes de Cristo, a Grécia começa uma revolução na área de conquistas de guerra. Se você for analisar a extensão geográfica da Grécia, você vai perceber que eles não tinham muita força, porque não era um país muito grande. Porém, eles vão entrar na vanguarda das guerras para poder ser referência, porque eles vão ser fortes agora na náutica. Eles constroem um navio que a seu tempo era uma revolução na área da náutica de navios, e eles vão criar navios fortes e velozes. Você está observando aí o navio grego, você está observando que a imagem está aberta para você ver que embaixo no porão ficavam esses ruperetas, esses remadores. Eles ficavam sentados em bancos com esses remos grandes para o lado de fora do navio, e eles iam remando ao som do tambor. O tambor ia batendo, e conforme era o ritmo do tambor, era o ritmo das remadas. Porém, o que acontecia? Eles estavam normalmente acorrentados, né? Eles estavam normalmente acorrentados. Você observa que
se um dos remadores não obedecesse, eles eram chicoteados até a morte. Então eles trabalhavam o tempo necessário que os navios decretassem a troco de pão e água e ao troco da própria vida, esses remadores. Só que eles eram o coração do navio, porque é eles que faziam as guerras terem diferença. É interessante que ainda que os capitães ou os donos das embarcações levassem a fama pelas conquistas, na verdade só foi possível, na verdade, Alexandre conseguir conquistar os impérios por causa desses homens do anonimato, esses remadores dos porões, porque eram eles que na verdade venciam as guerras nos mares e também levavam os exércitos de uma extremidade a outra dentro dos mares, né? Por isso que Alexandre conseguiu conquistar muito, mas bastante terreno, porque ele conseguia se locomover muito rápido dentro da geografia da região que era necessário ele se locomover através desses barcos a remo, desses ruperetas. É interessante o que Paulo está afirmando aqui, que os homens nos considerem, pois, como ruperetas de Cristo, remadores de Cristo, né? Ainda que nós não ainda que as pessoas não vejam, Paulo está dizendo isso, que as pessoas não vejam nós exercendo o ministério, mas é nós que fazemos no anonimato o ministério remar, o ministério ir para frente, da velocidade, ser impulsionado. Outra coisa interessante dos ruperetas é que a maioria desses homens escravos conseguiam escapar dessa sina. Normalmente eles morriam remadores, morriam ruperetas, morriam escravos servindo ao Império Grego. Qual era o término da carreira dos ruperetas ou do serviço de um rupere, de um remador? Ou era morrer afogado, que nem você vê na imagem aí, que os navios ou as naus gregas, elas tinham na ponta tipo uma lança, que os ruperetas eram armas de combate, de confronto em mar aberto. Eles literalmente batiam com essa ponta do navio no outro navio para que eles afundassem. E os ruperetas, quando se acontecesse de ser atingidos, os capitães ou os donos dos navios não soltavam eles das correntes, eles deixavam eles morrer para não ter risco deles sobreviverem e contar estratégia de guerra para outro exército inimigo. Então, um dos fins dos remadores era morrer a serviço, morrer remando, pois se o seu navio fosse atingido e o navio começava a entrar água e afundava, e eles morriam remando. Outro final de carreira para os ruperetas era morrer de exaustão, de tanto remar, de tanto trabalhar, e o corpo não aguentava, porque eles tinham ruperetas que eram pegos ainda jovens na batalha e passavam a vida inteira no porão escuro do navio ao som do tambor, do ritmador, que esse era o nome do homem que era responsável pelo ritmo do navio. E a expectativa de vida desses homens não era muito longa. A expectativa de vida era curta, de 5, 10 anos, porque o trabalho era forçado. É interessante essa palavra que Paulo coloca aqui, referindo-se à chamada, né? A chamada para o ministério, para a obra. Rupereta. Paulo está dizendo que o rupereta, no final da sua carreira, é morrer exercendo a sua função.
é morrer exercendo a sua chamada, né? Então, como é interessante, diferente de ministros, da visão de ministro que nós temos hoje aqui no Ocidente, né, com tantas regalias. Paulo está explicando aos coríntios que a sua função é morrer para que eles possam viver e vencer a batalha. Interessante essa expressão que Paulo está usando aqui, operetas. Outra expressão que vai aparecer é oikonomos. Oikonomos quer dizer mordomo. Era também um escravo, mas um escravo que vivia para servir ao seu dono, ao seu senhor. Era um doulos é escravo, um escravo comprado, e esse escravo agora servia para alegrar o seu dono, oikonomo, mordomo. Então ele tinha que se adaptar ao jeito do seu dono, né? Ele servia ao seu dono com alegria. Então ele fazia tudo que o seu dono tivesse prazer, o servia com alegria. Interessante, Paulo está dizendo usando essa expressão, que o trabalhador deveria servir a obra com alegria, sem ter opinião, para agradar ao seu Senhor. Paulo está dizendo que o chamado dele é morrer servindo e fazer a vontade do seu dono, né? Uma visão totalmente diferente, né? Infelizmente, de hoje, dos ministros de hoje. Mas o texto aqui é interessante, a palavra oikonomos e ruperetas, né? Remador baixo ou remador, e mordomo, aquele que serve segundo a vontade do seu dono, né? Muito interessante. Eu espero que tenha abençoado você esse vídeo. Se você não faz parte do canal, se inscreva. Sempre que possível estamos colocando vídeos novos. Muito obrigado. Shalom, Heli Traot.